A tensão entre Estados Unidos e Venezuela acaba de escalar a um outro nível. Após ter aumentado a recompensa pela cabeça de Nicolás Maduro de 25 para 50 milhões de dólares, agora os Estados Unidos acabam de tomar outra grande ação no que chamam de guerra contra os cartéis de drogas. Enviar 3 enormes navios militares para a costa da Venezuela. Nesse vídeo, você vai conferir quais são os desdobramentos dessa história e a resposta do governo venezuelano, que acaba de acionar cerca de 4,5 milhões de milicianos por todo o país, deixando-os prontos para uma possível guerra. E não apenas isso, mas até mesmo o próprio presidente da Colômbia já se pronunciou, dizendo que, numa eventual guerra, a Colômbia entraria ao lado da Venezuela. Para entender como a situação chegou a esse nível, precisamos primeiro voltar um pouquinho no tempo, para julho de 2025. Exatamente no dia 29 de julho, o governo dos Estados Unidos resolveu emitir cartazes de procurado para Nicolás Maduro, como se ele estivesse num faroeste. A recompensa? 25 milhões de dólares. Conforme alegações, Maduro estaria envolvido diretamente com o narcotráfico, facilitando a entrada de drogas nos Estados Unidos, algo que sempre foi um problema para o país. Em comunicado, o Departamento do Tesouro americano disse: o Cartel de Los Soles é um grupo criminoso sediado na Venezuela, liderado por Nicolás Maduro Moros e outros membros de alto escalão do regime de Maduro, que corromperam as instituições do Estado venezuelano, incluindo os setores das Forças Armadas, serviços de inteligência, legislativo e judiciário, para viabilizar o tráfico de drogas para os Estados Unidos. Mesmo que se tratando de um valor bastante elevado, ele não surtiu nenhum efeito e nada mudou no governo de Maduro. Por conta disso, no dia 7 de agosto, os Estados Unidos resolveram dobrar a aposta, aumentando a recompensa de 25 para 50 milhões de dólares. Ainda assim, com o dobro do valor, e sendo esta a maior recompensa já oferecida por alguém, na Venezuela, nada se alterou. O governo venezuelano continua a ignorar as ameaças, se referindo à recompensa como patética e uma operação grosseira de propaganda política. Agora, no dia 19 de agosto, os Estados Unidos resolveram aumentar a pressão mais uma vez, mas não com uma nova recompensa, e sim com o deslocamento de tropas militares para perto da Venezuela. Sobre essa nova investida contra a Venezuela, Caroline Leavitt, a porta-voz do governo Trump, disse: o presidente Trump tem sido claro e consistente. Está preparado para usar todos os elementos e o poder estadunidense para impedir que as drogas cheguem ao nosso país e para levar os responsáveis à justiça. Maduro não é um presidente legítimo. Ele é um fugitivo e chefe de um cartel, já acusado nos Estados Unidos por tráfico de drogas. Até o momento, os Estados Unidos não apresentaram nenhuma prova em relação à acusação de que Maduro seria o líder de um cartel de drogas. Contudo, sobre o fato dele não ser um presidente legítimo, vários outros países também pensam o mesmo. A última eleição da Venezuela foi marcada por grandes denúncias de fraude e manipulação eleitoral, além da recusa de Maduro de ser contestado. Até o momento, Estados Unidos, União Europeia e mesmo vários países da América Latina não o reconhecem como um presidente legítimo da Venezuela. Diante desse cenário político instável, os Estados Unidos enviaram 4.000 marinheiros e fuzileiros navais, além de 3 grandes navios de guerra, para a costa venezuelana. Os navios são extremamente avançados e prontos para a guerra. Eles são capazes de realizar ataques na água, em superfícies e até mesmo no ar. Além disso, seu sistema de defesa é eficaz contra ataques biológicos, químicos e radioativos. Existe até mesmo uma certa expectativa de que submarinos de ataque também sejam enviados ao local. Um dos oficiais da Marinha envolvidos na operação chegou a conceder entrevista à CNN, afirmando que, por enquanto, o reforço militar é principalmente uma demonstração de força, mais voltada a enviar uma mensagem do que uma iniciativa de qualquer intenção de realizar ataques precisos contra cartéis. Ou seja,
Pelo menos até o momento, as tropas enviadas ao local não são indicativo de que um poderoso ataque esteja por vir, mas sim uma demonstração de força para quem quer que se oponha a eles. Independente se os Estados Unidos realmente planejam ou não efetuar um ataque, Nicolás Maduro anunciou ao vivo na TV: "Vou ativar essa semana um plano especial para garantir a cobertura com mais de 4,5 milhões de milicianos de todo o território nacional. Milícias preparadas, ativadas e armadas." As milícias venezuelanas foram criadas por Hugo Chávez e não correspondem necessariamente a uma força militar. Na verdade, eles são civis, ou seja, cidadãos comuns que recebem treinamento e armamento, podendo ser convocados para lutar pelo seu país caso algum dia seja necessário. É como se a milícia correspondesse a uma das forças armadas da Venezuela. No entanto, há quem duvide da real eficácia das milícias durante uma guerra. O professor de ciência política José Vicente Carrasqueiro é um dos que duvidam. Em entrevista, ele afirma que não basta colocar armas nas mãos de civis e que, durante uma guerra, eles provavelmente seriam os primeiros a abandonar o campo de batalha. Nesse sentido, 4,5 milhões de civis armados não apresentariam realmente uma grande ameaça numa guerra contra os Estados Unidos. Ainda em entrevista, o professor José Vicente afirma: "Maduro está numa situação parecida com a da Líbia em 2011. É uma pessoa disposta a ficar no poder a todo custo. Sabe que, se deixar o cargo, será preso. Prefere converter a Venezuela no seu cárcere, ao estilo de Pablo Escobar, na Colômbia. O modo de operar deles sempre é parecido." E por falar na Colômbia, Maduro também já pediu ajuda ao seu vizinho. O governante já expressou sua vontade de realizar uma aliança com as Forças Armadas da Colômbia, caso os Estados Unidos realmente invadam a Venezuela. Recentemente, Gustavo Petro, atual presidente da Colômbia, já afirmou que, caso os Estados Unidos invadam, a Colômbia entrará no conflito. Em suas palavras: "Os gringos estão em apuros se pensam que, invadindo a Venezuela, resolvem o seu problema. Colocariam a Venezuela no caso da Síria, só que com o agravante de arrastar a Colômbia." Na visão do professor José Vicente, caso a Colômbia realmente entre na jogada e se unisse às milícias venezuelanas, isso mudaria um pouco a dinâmica da disputa. Aliados a militares de verdade, a milícia se veria mais motivada e disposta para a guerra, fazendo com que a ação militar talvez não fosse a melhor escolha para os Estados Unidos. Mas, e caso isso realmente acontecesse? Bem, nesse cenário, mesmo com a união de Colômbia e Venezuela, os Estados Unidos ainda possuem a maior força militar. Recentemente, o Global Firepower realizou um estudo envolvendo 145 países, em que analisou as forças militares de cada um deles. A lista, que foi atualizada em 2025, traz os Estados Unidos no topo do poderio militar, seguido de Rússia e China. Por aqui, na América Latina, nós temos o Brasil em 11º, México em 32º, Argentina 33º, Colômbia em 46º, Chile 47º e Peru e Venezuela empatados em 50º lugar. Uma comparação mais direta, os Estados Unidos contam com 1.390.000 militares na ativa, 440.000 na reserva, além de um orçamento militar de 895 bi de dólares. Já na Venezuela, são 109.000 militares na ativa e um orçamento militar de 4 bi. A Colômbia aparece na lista com 239.000 militares na ativa e um orçamento militar de 10,8 bilhões de dólares. Ou seja, mesmo que se unissem, Venezuela e Colômbia ainda assim não seriam capazes de resistir a uma investida séria dos Estados Unidos. A grande questão é: quais as chances disso realmente ocorrer? Na visão dos especialistas, as chances de que os Estados Unidos realmente invadam a Venezuela é baixa, sendo muito mais provável que isso se trate de uma demonstração de forças. No entanto, há quem pense o oposto,
citando o recente ataque direto norte-americano ao Irã. Se tem algo que todos os analistas políticos já entenderam, é que as ações de Donald Trump são imprevisíveis. Mas o professor José Vicente tem um palpite do que pode estar por vir. Para ele, os Estados Unidos querem criar uma condição dentro da Venezuela na qual aquelas pessoas que se opõem a Maduro sintam-se, de alguma maneira, protegidas por qualquer ação que decidam tomar contra o regime. O sentimento geral é o de que Maduro roubou as eleições e a população não o quer mais no poder, isso há muito tempo, pois trata-se de um péssimo presidente. E quanto a você? Acredita que tudo é apenas uma encenação, uma demonstração de forças, ou que os Estados Unidos estão a um passo de realmente invadir a Venezuela e tirarem Maduro do poder finalmente? Deixe nos seus comentários. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre especial. A gente se vê num próximo vídeo.